Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você está vendo esse vídeo é porque provavelmente você se inscreveu para participar do meu primeiro mini curso gratuito de corte e costura, com o tema mesa posta para o Natal. Meu nome é William Ortiz, mais conhecido no universo da costura como Menino Costureiro. Costuro profissionalmente desde os meus 14 anos e sou designer de moda, formado pela Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina. Trabalho como professor, costureiro, modelista, youtuber e influenciador de costura, produzindo conteúdo diariamente com muito carinho e gratidão, para uma audiência de mais de 1 milhão de seguidores e inscritos, somando todas as minhas principais redes sociais. Comecei a publicar conteúdos gratuitos de corte e costura na internet há 2 anos. Talvez você já tenha assistido algumas das minhas dicas rápidas no Instagram, TikTok e Pinterest, ou ainda algumas das minhas aulas mais longas e completas do YouTube, que alcançam milhões de pessoas todos os meses. E hoje também ocupo a cadeira de professor titular de costura criativa na Escola de Moda Online da Maximus Tecidos, com mais de 900 alunos e alunas matriculados no meu programa de formação profissional. Agora eu quero te fazer uma promessa. Se você continuar comigo ao longo dessa semana participando de todas as aulas, vou te mostrar que você é 100% capaz de aprender a costurar suas próprias peças do zero, seja para uso pessoal, para sua família ou para vender. O meu objetivo com esse mini curso é ensinar a base para você começar a costurar qualquer tipo de peça da costura criativa, mesmo que você nunca tenha sentado atrás de uma máquina de costura antes. Ao longo das aulas você vai perceber que a costura criativa é um dos ramos mais fáceis e lucrativos para se trabalhar. Vou te ensinar da maneira mais prática e rápida, sem rodeios. Garanto que você vai perder o medo de uma vez por todas de comprar material e de estragar os tecidos na hora de cortar e costurar. Escolhi essas peças de mesa posta porque elas estão em alta e eu particularmente amo esse nicho de produto. Com a pandemia, as pessoas ficaram mais fechadas dentro de suas casas e isso acendeu nelas uma vontade ainda maior de ter um lar mais bonito, decorado e bem cuidado. E acredito que foi por isso que a procura por artigos decorativos de mesa, por exemplo, cresceu tanto. Você poderá fazer as peças desse mini curso para a sua própria casa, para presentear uma pessoa querida neste Natal ou ainda para vender, pois esses itens possuem ótima saída e grande procura no fim do ano. Sem contar que são peças fáceis e rápidas de costurar, levam pouco tecido e não são caras para produzir. Se você quiser, também pode escolher outras estampas que não sejam de Natal, para poder usar as peças o ano inteiro, como essas que eu estou mostrando aqui. Sei que todas essas promessas que estou te fazendo podem parecer boas demais para ser verdade, principalmente se você ainda é iniciante ou se você é aquele tipo de pessoa que sempre tem vontade, mas até hoje nunca conseguiu começar de fato a costurar. Mas olha, se você já viu vários vídeos no YouTube ou no Instagram e até hoje ficou só na vontade e nunca deu certo na costura, não se preocupe. Se dê uma segunda chance e confie em mim. Me dê essa oportunidade de te ensinar porque eu tenho certeza que nós vamos conseguir juntos. O que eu vou passar para você durante essa semana de mini curso é um compilado do melhor de tudo que sei sobre a costura para iniciantes e até uma das dicas mais avançadas. As aulas serão muito mais completas e detalhadas do que as que eu costumo publicar no meu canal do YouTube. Você vai assistir cada detalhe, cada costura e cada acabamento no melhor ângulo. E se você implementar de fato tudo que eu vou ensinar, você pode chegar no mesmo nível de alguma das minhas mais de 900 alunas do curso completo de costura criativa, que com apenas 5 meses de prática e contato com as minhas aulas já estão apresentando esse tipo de resultado através do meu método. Só para você ter uma ideia, dá uma olhada rapidinho no que alguma das minhas alunas estão dizendo.
meu nome é Adriana. Através do curso de costura criativa, eu tô aprendendo muito mais do que imaginei que poderia aprender. Surgiu a oportunidade de aprender mais e mais, me atualizar com costuras, com tipos de pontos, coisas que eu não tinha muita noção ainda, né? Tá sendo muito importante pra mim, muito importante. Nunca imaginei poder fazer as coisas assim de casa, que era o meu sonho. Eu adoro deixar tudo igualzinho, tudo organizadinho, guardanapo, combinando com a capa do liquidificador, com batedeira. Pra mim, o artesanato, a costura criativa, não é um hobby, é um sonho que tá se realizando cada vez mais. Consegui já vender algumas coisas que eu fiz no curso. Essa bolsa é um charme, essa bolsa. Também, ó, toda forradinha. Meu tempo é curto, porém, o tempo que eu consigo, eu tô ali, lutando, correndo atrás, pra aprender mais. Eu sou Augusto Barros, tenho 33 anos, sempre gostei muito de costura, porém eu não consegui compreender muito bem como funcionava a parte de modelagem, criação de um molde para eu poder fazer peças em produção. Desde o dia da compra, pra mim é só alegria. Hoje eu posso dizer que eu realmente sou costureiro. E eu trabalho com isso, tenho a minha marca graças a Maximus Tecidos, em parceria com o Menino Costureiro. A primeira peça que eu fiz, peça grandiosa que eu digo que eu fiz, foi a minha Eco Bag. É uma sacola assim que eu uso na vida, é um dos meus itens de mais saída, com o porta-moedas, e a evolução dela hoje é essa. Hoje ela tá muito mais rígida. Já peguei técnicas que ele apresenta numa aula, já apliquei nessa aula. Por exemplo, a alça com entretela, que ele não ensina a fazer especificamente nessa bolsa, ele ensina numa outra, e eu apliquei nessa. Então assim, é um curso super didático, em que você aprende desde colocar linha na máquina de costura até chegar nisso. Dessas coisas que eu já fiz, algumas eu já vendi, não tenho nem modelo pra mostrar, que eu já vendi até as minhas peças pilotos. Essa almofada, por exemplo, ele ensina a fazer uma almofada de qualquer tamanho. Ele ensina você a tirar a medida, faz o forro da almofada, a almofada, a capa da almofada. E assim, é só alegria. Hoje, sério, eu tenho minha marca graças a Maximus Tecidos. Eu tenho a minha renda graças a Maximus Tecidos. Evolução também. Essa foi a primeira necessaire simples que eu fiz. E disso, com a necessidade de pesquisa com os clientes que me diziam: mas a necessaire de tecido, talvez eu coloque em cima da pia e pode molhar e tal. Quem sabe você não faz uma de vinil, uma de plástico. Eu fiz. Essa necessaire é uma das mais saídas também, das necessaires que eu faço, porque ela é muito ampla, cabe muita coisa, e hoje eu já reformulei ela em base do que o Menino Costureiro ensina no curso. Já coloquei com vinil, já plastiquei ela pra não molhar e não interferir nos produtos que eu carrego dentro dela. Gente, estojo, cabe muita coisa, muita coisa, muita coisa. E assim, é só gratidão. Hoje eu falo de boca cheia que eu sou muito feliz pela minha inscrição no curso. E sou muito grato a Maximus Tecido e o Menino Costureiro por fazer essa parceria e poder me ensinar como gerenciar a minha vida, como poder criar coisas e eu poder viver do meu trabalho. E espero que esse vídeo ajude muitos a terem a coragem que eu tive também de se inscrever dentro do curso para poder aprender tantas coisas como eu aprendi e como eu estou aprendendo ainda. Obrigada. Meu nome é Simara, tenho 31 anos. Vi esse curso com a luz no final do túnel, sendo que na minha cidade eu tentei várias formas de fazer presencial e eu não consegui. Eu vi uma personalidade muito forte nessa pessoa e vi que o que ele demonstrava é um amor pelo trabalho que ele faz. Eu comecei a fazer as minhas almofadas, que hoje gera uma renda extra para mim e para minha família. Consigo também estar fazendo alguns detalhes para meus familiares, como cortina. Consigo estar fazendo uma costura mais detalhada, né? E com esses detalhes na minha vida, fez com que
eu viesse fazer uma costura mais detalhada, que é uma coisa que eu gosto muito, que são os cabelos, coisa que eu gosto muito de trabalhar com isso. Então eu comecei a fazer. Vocês podem ver, ó, um cabelo que eu costurei, que eu fiz na costura. Tá? Todo mundo diz que é meu cabelo. Eu sinto mais feliz ainda. E é por isso que eu agradeço muito mesmo por vocês estar empenhados em ajudar outras pessoas, além de estar dando cursos gratuitos também, por vocês se preocupar em abrir oportunidades para as outras pessoas terem uma renda extra, terem uma autoestima, terem também uma luz no final do túnel. Agradeço muito a vocês. Meu nome é Liliane, eu sou professora aposentada e eu resolvi gravar o vídeo, vencer a timidez, para poder mostrar o que eu já consegui aprender através das suas aulas. E eu sempre amei costura, eu sempre gostei muito de artesanato também. E eu comecei a treinar com algumas peças, vendo vídeos no YouTube. Aí eu comecei a fazer algumas pecinhas, que eu coloquei esse fone de ouvido, essa necessaire aqui. E essas peças aqui já são as peças do curso que eu assisto, do seu curso. Aqui é a sua apostila, eu consulto ela, fiz os exercícios que você passou, né? Eu tenho os exercícios aqui de costura, porque eu nunca tinha costurado nada realmente. E aí eu comecei a fazer. Aqui são as bolsas com forro, né? E essas são com revel. E aquela necessaire mais simples que você ensinou, né? Esse aqui eu já tô fazendo para fazer uns presentinhos de Natal, panos de prato que eu também presenteei algumas pessoas. A minha intenção é ter uma renda extra, sim, mas acima de tudo, o prazer de costurar. É muito bom costurar. Eu ponho lá meu rádio, eu fico lá costurando, ouvindo minhas musiquinhas e é muito bom. Eu adoro assistir você, parabéns pela sua iniciativa, pela sua generosidade de ensinar para outras pessoas, né? É ter esse coração tão generoso de poder ajudar pessoas a aprender. Obrigada. Espero que esses depoimentos tenham te motivado ainda mais. Só que antes de começar a ensinar as técnicas de costura, quero dividir um pouco da minha história com você. Então, gente, eu nasci em Lages, na região da Serra Catarinense. Meus pais se separaram quando eu era muito novo e eu fui criado em São José, na região metropolitana de Florianópolis. Até os meus 14 anos de idade fui criado pela minha mãe e pelo meu padrasto. Depois eu morei aproximadamente uns 4 anos com a minha avó na minha cidade natal, que é Lages. Eu tenho uma irmã mais nova por parte de mãe e 3 irmãos que são por parte de pai, mas eu não tenho muito contato com eles. Até uma certa idade, nunca me interessei por costura. Eu sempre digo que a costura foi ela que me escolheu, ela que apareceu em minha vida. A costura acabou vindo até a minha vida através de uma professora do ensino fundamental e eu lembro com muito carinho dela. Minha infância ela não foi muito fácil. Minha mãe era diarista e o nosso dinheiro era bem pouco naquela época. Na escola, às vezes eu precisava pegar os materiais do ano passado para poder ter material para estudar no próximo ano. E na escola também eu sofria muito bullying, muitas ofensas, preconceito por gostar de coisas diferentes que as outras crianças naquele tempo não gostavam. Também nunca fui o preferido da família, sempre me senti deixado um pouco de lado, sem muito apoio e atenção. Mas apesar de tudo isso, na época do ensino fundamental, eu sempre participei de todos os cursos que eu pude participar, por isso praticamente era um refúgio para mim. Então eu participei de cursos como fiz biscuit, pintura e tecido, capoeira, dança e até mesmo teatro. E foi nessa fase da minha vida que a costura apareceu. E também nem tudo na nossa vida só são coisas ruins, pois na escola também eu era lembrado por ser muito criativo. Então eu sempre fazia muitos desenhos, seja de croquis, de paisagens e tudo mais. E sempre era lembrado pelas pessoas por a minha criatividade. E aí foi certo dia que eu levei meus desenhos para a escola e como eu sempre me destaquei com os professores também, sempre tirei boas notas, uma professora minha, ela olhou um desenho meu e ela
achou fantástico, ela viu que provavelmente às vezes as outras pessoas não viam em mim. E aí foi que ela tinha uma amiga e essa amiga fazia curso de costura. E aí ela entrou em contato com a escola na época e essa escola me deu uma bolsa de estudo para me iniciar a costurar lá uma vez por semana. Até mesmo na época eu não tinha o dinheiro das passagens, minha mãe não conseguia pagar. Essa professora pagava para mim ir toda semana a minha passagem e eu fazia o curso gratuito. E aí chegou um tempo também, depois de um pouco tempo fazendo esse curso de costura, eu aprendi ali a costurar estojo, que era a parte de costura criativa. Depois eu fiz uma camiseta, até chegou o momento que foi a minha formatura da 8ª série. E aí eu fiz meu próprio blazer, que foi a primeira peça de roupa que eu confeccionei para mim mesmo usar. Na minha família também não tinha ninguém para me inspirar na parte da costura, porque ninguém da minha família costura exatamente nada. Então eu praticamente sou a primeira pessoa que costura ali na minha família inteira. No começo eu recebi muitas críticas também por a costura sempre ser associada a algo feminino que homens não poderiam fazer na época. Então as pessoas sempre falavam, William, tem que jogar futebol, tu tem que fazer coisas de meninos e não fazer coisas de meninas. Mas eu não ligava muito para a opinião das pessoas e foi com esse foco que eu me mantenho até hoje aqui na internet e passando o curso para vocês também e nas redes sociais ensinando aí costura e os videozinhos rápidos que vocês já conhecem. E é assim que eu me sinto completo também hoje na costura, porque hoje eu recebo tanto amor e carinho na internet que isso faz com que eu continue produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. Porque lá no começo, alguém me deu a oportunidade de poder iniciar a costurar. E hoje eu gostaria de retribuir o mesmo para as minhas alunas, para as minhas seguidoras e mostrar que é possível sim mudar de vida com a costura, independente se você sabe ou se você não sabe costurar. E aí, desde novo, depois de tudo isso que eu passei ali, eu percebi que para ter as coisas eu precisava trabalhar muito. E aí o meu primeiro emprego foi entregando panfleto aí pela rua. Tinha às vezes que eu tinha que ficar até segurando uma bandeirinha na frente assim da sinaleira. Aí quando os carros paravam, eu ia na frente da sinaleira com a bandeira com outra pessoa segurando e ficava ali mostrando. E aí eu acho que a gente ganhava na época cerca de R$35 para ficar, eu acho que 8 horas ali. E eu acho que eu não tinha nem 14 anos de idade ainda. Não podia na época, mas a gente pegava e ia. E aí todo esse dinheiro que eu ganhava em 2 finais de semana trabalhando, eu juntava e comprava roupa, ou às vezes eu comprava um brinquedo que eu queria muito e minha mãe não tinha condições de me dar. E aí foi aí que eu comecei a conhecer o trabalho. Aí depois de alguns anos fazendo curso de costura, fazendo curso de desenho, eu fui morar para Lages devido a alguns problemas pessoais dentro de casa mesmo. E aí lá eu fui morar com a minha avó. E aí lá morando com a minha avó, fiquei um tempo lá, cerca de mais ou menos uns 6 meses. Aí teve uma prima minha, que ela estava procurando emprego, e aí ela encontrou por acaso um emprego de costura, e ela não sabia costurar exatamente nada. E aí ela pegou e falou para a empresa, ó, eu tenho um primo que sabe costurar muito. E na verdade eu nem sabia costurar muito ainda, porque eu só costurava em máquinas domésticas. Nunca peguei máquinas industriais na vida. Aí eu fui nessa empresa. Aí eu lembro até hoje que a moça falou assim pra mim, qual que é a tua idade? Eu falei, eu tenho 15 anos, tenho 15 ou 14 anos, eu não lembro ao certo qual era a minha idade na época. Daí ela falou assim, eu acho que não pode. Daí eu olhei assim pra ela e disse, moça, mas será que não dá pra tentar? Eu não posso pelo menos fazer o curso de 30 dias? Que daí a gente tinha que fazer um treinamento, que era um curso de máquinas industriais, e lá a gente aprendia praticamente todo do vestuário. E aí ela falou assim, não, pode ficar fazendo o curso e depois a gente vê se você vai conseguir entrar na empresa ou não. E aí ela disse que era para mim voltar no dia seguinte, eu peguei e falei para ela assim, olha moça, eu moro muito longe, não tem como eu já começar hoje? Aí eu praticamente de todo mundo que estava lá, eu fui a única pessoa que ficou no mesmo dia e já começou a treinar e a praticar ali, e a conhecer a máquina industrial, que eu nunca tinha pegado uma máquina industrial na vida. No começo foi difícil, mas eu consegui. E eu lembro até hoje que a primeira coisa que a gente aprendeu assim foi a passagem de linha na máquina industrial. Eu fiquei um dia inteiro só passando linha na máquina, que era overlock naquele tempo. E aí eu fui fazendo esse curso lá durante os 30 dias, me dediquei muito, foi todos os dias chegando mais cedo, saindo mais tarde. Eu saía direto para a escola daí, nesse tempo fazia ensino médio. E aí eu consegui passar no teste. Eu tirei a nota, acho que foi 9,5 na parte da costura. E aí eles conversaram lá com o RH, tudo bem certinho, e viram que eu poderia sim trabalhar na empresa.
E aí eu comecei a costurar nessa empresa, eu comecei a costurar peças básicas, como camiseta, que foi uma das primeiras peças que eu fiz. Então, como a máquina overlock é uma máquina mais prática para quem está iniciando a costurar, eu ficava mais na overlock. Mas depois eu passei para reta, passei para galoneira, e aí dentro da empresa eu comecei a fazer peças mais elaboradas, como vestidos, blazers, camisas, camisetas polos. Todo o meu conhecimento em costura foi realmente trabalhando. E era uma forma que eu não precisava pagar curso de costura nenhum, e eu aprendia e ainda recebia por isso. Mas óbvio que nada é fácil. Aí eu chegava lá às 8 horas da manhã, saía às 6 horas da tarde e tinha que estar na minha escola, que era ensino médio, às 7 horas da noite. Então, praticamente eu chegava em casa às 11 horas, quase perto da meia-noite. Foram durante uns 3 anos isso. E ainda praticamente eu não tinha nem 18 anos de idade. Aí passou um tempinho, fiquei maior de idade. Até a minha formatura do ensino médio, eu fiz o meu próprio blazer também, fiz 2 blazers, um rosa e um preto com detalhes de corinos. Inclusive deve estar aparecendo alguma foto aqui na tela de eu na minha formatura. E aí trabalhando 2 anos e meio nesta empresa, eu praticamente nesses 2 anos e meio eu aprendi muito. Inclusive, ó, essa camisa que eu estou usando aqui no nosso mini curso, eu fiz especialmente para estar aqui com vocês nesse momento muito especial. E aí foi com o dinheiro desse trabalho que eu comprei as minhas primeiras máquinas de costuras industriais. E aí foi aí que eu decidi mesmo o que eu queria fazer da minha vida, que era trabalhar com costura. E foi aí que eu decidi fazer faculdade de moda. Eu joguei no Google, procurei faculdade de moda em Florianópolis e eu encontrei na Estácio de Sá, que era o nome na época. Eu comecei a fazer meu curso de designer de moda, voltei a morar com a minha mãe também. Trabalhei com uma senhora durante uns 3 meses ali e isso me ajudou a juntar mais dinheiro ainda para pagar a faculdade futuramente, porque eu me inscrevi, mas eu não sabia nem quanto seria a parcela da faculdade. A única coisa que eu lembro, eu sei que os 3 primeiros meses ia ser R$60. Agora o restante poderia ser R$1.000, R$2.000 e aí eu ia ter que dar um jeito para pagar, porque eu realmente não sabia. E aí com essa senhora, eu trabalhei esses 3 meses com ela, confeccionando roupas de bombeiros, que era uma roupa mais socialzinha assim, que nem essa camisa que eu estou vestindo, ó, mas é muito mais, tem muito mais bolso, tem punho, é muito mais elaborado. E lá com essa senhora eu aprendi também muita coisa nesses 3 meses. Mas aí a fábrica fechou, que era na casa dela, se separou do marido. Foi aí também que eu iniciei outro trabalho, confeccionando capas automotivas, que são para colocar em carros. Também aprendi muito. Aí eu trabalhei nessa empresa por quase 3 anos aí de carteira assinada. Também fui monitor durante 4 anos na faculdade, que era monitor de modelagem, de costura e desenho também. E ainda pegava encomendas de todo tipo, era de costura criativa, de vestidos de festas, de noivas, reformas de bainha de calça, reforminhas básicas também, de tudo um pouco. Não me limitava a nada, tudo que aparecia eu ia pegando e iria fazendo. E até mesmo o livro sensorial infantil eu confeccionei ali. O livro tinha mais de umas 20 páginas e cada página era várias brincadeiras, era bem legal assim um livrinho de confeccionar. Foi uma experiência única assim que eu tive a oportunidade de fazer. E em 2019 eu participei do Prêmio Brasil Sul de Moda Inclusiva, confeccionando roupas para crianças com transtorno do autismo. Participando desse evento eu consegui aí colocar praticamente todo o meu conhecimento ali da faculdade do meu curso. A ideia das peças era que elas ajudassem as crianças a ter mais coordenação motora, pois eles têm muita dificuldade, aí ajudando através dos itens que tinham nas peças e até mesmo as cores. Então era algo bem trabalhoso assim e bem complexo, mas foi muito legal que eu pude entender mais sobre o complexo do autismo. E aí foi no final do ano de 2020 que eu tive que apresentar o meu TCC, era para ele ser presencial, mas aí devido à pandemia não deu, aí ele foi online. E aí até mesmo a minha apresentação foi praticamente não vou dizer que foi a melhor, mas foi uma das melhores da noite e eu consegui tirar a nota máxima, que foi 10 ali, e todos os professores me elogiaram bastante e gostaram muito da minha apresentação. Fui apresentando meu TCC virtualmente com uma plateia ali de professores e tinha alunos assistindo também, que eu percebi que gravar vídeos para a internet não era um bicho de 7 cabeças, era praticamente não tão simples, mas foi muito mais fácil de compreender. E aí foi aí que eu comecei a criar conteúdo nas redes sociais.
sendo que um dos meus primeiros vídeos eu postei no YouTube, que foi sobre as máquinas de costura. Aí no Instagram postei um vídeo ensinando a usar o calcador de franzir, e aí as pessoas começaram a gostar e eu comecei a me sentir completo criando esse conteúdo, e hoje estou aí criando muito conteúdo para vocês nas redes sociais. E a pandemia foi um divisor de águas para mim, foi onde eu digo que eu me reinventei. Foi quando eu percebi que, apesar de ser jovem, eu podia compartilhar meus conhecimentos nas redes sociais e com isso ajudar muitas pessoas. Em sua maioria, mulheres, e muitas que perderam seus empregos, a terem uma nova fonte de renda, ensinando a elas peças simples da costura criativa. E assim como alguém me ajudou lá no começo da minha história, que no caso foi uma das minhas professoras, aí eu sempre tive em mente isso, que um dia eu queria retribuir tudo isso com alguém. Quem seriam essas pessoas eu não sei. Então a internet ela facilitou isso, que eu pudesse alcançar muito mais pessoas. E hoje eu percebo, trabalhando na internet, que eu consigo mudar a vida de muitas pessoas que estão do outro lado do mundo. Pessoas que, no caso, eu não ia conhecer se morassem perto de mim. Então, através de tudo isso, eu consigo fazer essas pessoas criarem uma história muito mais feliz ali com a costura e através do meu conteúdo. E aí tudo que eu tenho hoje eu devo à costura, seja as vezes que trabalhei como costureiro, seja agora como digital influencer e professor, todas as conquistas como moto, casa, faculdade, meu ateliê, tudo que eu tenho hoje na vida foi tudo realmente conquistado com a costura, porque desde novo eu sempre trabalhei com a costura. Praticamente, tirando a parte de entregar panfletos, eu nunca trabalhei com outra coisa na vida. Tudo que eu consegui hoje realmente foi tudo com a costura. E ainda também eu não conheci muitos lugares aí, mas a costura já me levou para alguns eventos, como a Mega Artesanal em São Paulo, o Floripa Quilting, a Febratex em Blumenau e a Feira Algodão Doce. E eu tenho certeza que a partir daí, a partir do momento que eu estou vivendo na minha vida, só vai sempre melhorar e cada vez vou conhecer muito mais pessoas e lugares diferentes também. E hoje meu propósito é tornar a costura acessível para todos e fazer com que muitas pessoas possam mudar de vida, assim como eu mudei a minha através da costura. Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindos aqui à nossa primeira aula do nosso mini curso gratuito. E na aula de hoje vamos aprender a modelar, cortar e costurar um lindo jogo americano e uma capa de suplá. Para iniciar a modelagem, a gente sempre tem aquela foto inspiração ou aquela peça que a gente viu em algum lugar, seja numa loja, seja em uma rede social, sempre tem aquela inspiração. E aqui sobre a mesa eu tenho duas imagens de inspiração aí para a gente realizar a nossa modelagem. Aqui ó, a gente tem um jogo americano e que acompanha uma capa de suplá. Então a gente já tem praticamente a medida aí que a gente vai usar, certo? Por que a gente já tem a medida que a gente vai usar? Porque hoje em dia no mercado, a maioria das capas de suplá, elas têm aqui ó, de diâmetro exatamente 35 centímetros. Então a gente já sabe que o nosso jogo americano, que é esse vermelho que está embaixo, ele tem exatamente, vai ter que ter a medida final 35 centímetros. Então agora vamos realizar a modelagem primeiro do nosso jogo americano, que é esse vermelho que está embaixo. Então eu vou pegar aqui ó, a nossa fita métrica e eu vou medir aqui ó, 35 centímetros, certo? Então significa que o meu retângulo, a gente vai ter que formar um retângulo nessa folha. Então a primeira parte aqui ó, é 35 centímetros, que vai ser a largura desse meu retângulo. Então a gente já encontrou pelo suplá, que essa medida é padrão. Você vai encontrar medidas menores ou medidas maiores, mas no mercado a gente sempre usa 35 de diâmetro, certo? Ou até mesmo um exemplo, se você não for usar capa de suplá, você pode também fazer a modelagem a partir do seu prato, levando em considerações que o seu jogo americano ele tem que encostar na borda da sua mesa, então você tem que posicionar seu prato e tem que deixar uma margem aqui de tecido aparecendo e aqui também, e aí você faz a largura que você quer. Então você pode pegar a fita métrica e posicionar aqui, ó, exatamente ó, 35 centímetros, é um tamanho bem bom para uma medida final. Então
Então, a gente já descobriu a medida aqui da largura. Deixa eu pegar aqui, ó, a capa de supply e posicionar sobre. Certo? Então, aqui a gente já definiu. Agora, vamos definir aqui ó, o comprimento que ele vai ter. O comprimento é você quem define aí na sua casa que vai ter. A gente vai pegar a fita métrica e vai medir aqui, ó. Ó, 45 centímetros é uma medida bem boa. Sobra para este lado e sobra para este outro lado. Então, a gente consegue descobrir aqui que a outra medida é 45 centímetros. Mas se você quiser fazer maior, ó, você pode fazer maior. Mas lembrando que isso vai depender do tamanho da mesa que a sua cliente tem ou que você tem em casa. Então, todas essas medidas que eu estou passando para vocês é a partir do que eu estou criando para mim. E quando vocês forem criar o de vocês em casa, vocês criam a partir da necessidade de vocês ou da cliente de vocês. Agora vamos transferir esse retângulo para o nosso papel branco. Eu sempre gosto, qualquer modelagem que eu vou fazer, de sempre marcar uma linha aqui, ó, fazendo tipo uma margem. Vou pegar uma caneta aqui e vou riscar uma linha qualquer. De qualquer tamanho é essa linha. Vou marcar deste lado e vou marcar aqui ó, do outro lado também. E aqui, ó, vou sempre procurar deixar minha régua esquadrado aqui, ó. Vou marcar outra linha. Essas linhas têm que ser retas, certo? E lembrando também que você pode usar qualquer régua em casa que você tenha. Não precisa ser uma régua tão larga assim. Pode ser aquelas réguas de escola que seus filhos têm ou que você tem em casa. Pode ser uma fita métrica, mas contanto que você consiga riscar assim, ó, reto. Então, a primeira medida é de 45 centímetros. Vou posicionar aqui minha régua e vou marcar aqui, ó, 45 centímetros. Agora eu vou subir a outra medida de 35 centímetros. Marcar um pontinho, mas não vou riscar ainda. Agora eu vou subir aqui, ó, deste outro lado 35 centímetros, para que saia tudo igualzinho. 35. Agora eu vou conferir aqui, ver se tem 45. Ó, exatamente os 45. Então, esse ponto a gente pode ligar. O ponto de baixo também podemos ligar. E aqui, ó, a gente já tem no nosso papel o tamanho que a gente quer que fique o nosso jogo americano. Nesse retângulo aqui não contém a margem de costura, a largura do nosso canto metrado, pois são informações que a gente vai acrescentar agora. Então sempre, qualquer modelagem que vocês forem fazer, comecem com a medida que vocês querem que fique a sua peça e depois vocês acrescentem margem e outros detalhezinhos a mais aí da sua peça. Agora só para garantir aqui, ó, vamos posicionar o nosso suplá e o nosso prato, ó. E olha que legal. E agora se a gente observar as imagens novamente, a gente tem aqui, ó, praticamente uma distância da capa de suplá e aqui da borda do jogo americano igual, ó, a mesma distância, parecido. Aqui, ó, a gente tem ele encostado exatamente e ali a mesma distância sobra do outro lado. Então, olhando por esses aspectos aqui na nossa modelagem, tá tudo ok. E agora aqui, qual vai ser o próximo passo? É a gente acrescentar a margem de costura e a largura do nosso canto mitrado, que vai ser colocado agora. Para canto mitrado, eu sempre gosto de fazer com a largura de 4 centímetros. Então eu vou acrescentar 4 centímetros, que vai ser o tanto que vai dobrar para dentro, mais 1 centímetro de margem de costura para os acabamentos laterais. Então eu vou pegar aqui, ó, uma caneta na cor rosa e eu vou contornar 4 centímetros a mais em volta de todo este retângulo. Serão 4 centímetros deste lado aqui. Ó, já vou deixar certinho aqui com a régua. Quatro. Em cima eu vou deixar 4 também.
E aqui, ó, vamos marcar a última medida, que são mais 4 centímetros. Então aqui, ó, essa vai ser a largura do nosso canto mitrado. Esse canto mitrado ele vai ser dobrado e ele vai entrar aqui, ó, 4 centímetros para dentro, ó, do nosso jogo americano. Então essa é a margem de tecido que vai ter que ficar para fora para que ele possa dobrar tudo isso para dentro, certo? Agora a próxima medida que vamos marcar separadamente para que vocês entendam todo o processo é a margem de costura de 1 centímetro. Lembrando que a margem de costura, dependendo da máquina que você costurar, pode mudar de 1 a meio centímetro. Na dúvida, deixe sempre 1 centímetro. E eu vou usar aqui, ó, outra cor de caneta para separar também. Então aqui, ó, vamos marcar 1 centímetro em volta deste retângulo inteiro. E pronto, ó. Então eu tenho na linha preta aqui, ó, eu tenho o tamanho que eu quero que fique meu jogo americano. A partir da linha, aqui na linha rosa, toda esta parte aqui, ó, vai ser a largura do meu canto mitrado. Eu vou contornar para diferenciar aqui para vocês. E essa partezinha aqui azul, ó, ele vai ser a margem de costura. Agora nós vamos cortar aqui todo o retângulo e vamos anotar as informações no nosso molde. Então aqui, ó, sobre a mesa a gente tem o nosso retângulo já do tamanho que será o nosso molde. E a gente já sabe então, realizando a modelagem do zero, a gente já sabe que o resultado final do nosso jogo americano vai ser de 35 centímetros, ó, de largura e 45 de comprimento. Que ele tá todo demarcado, toda com essa partezinha preta. Que daí depois, ó, esta partezinha rosa vai entrar aqui, ó, para dentro, por causa do nosso canto mitrado. Não vou dobrar aqui, senão vai amassar todo o nosso molde. E aí a medida final, qual é a medida que ele fica? Aí é o seguinte, vocês vão pegar aqui, ó, o 35 da largura, 35, e somar mais 10 centímetros. Por que 10 centímetros? Porque foi o que você aumenta aqui, ó, 4 centímetros da largura do canto mitrado, mais 1 centímetro da margem de costura que fecham 5. Então 5 desse lado, 5 do outro, 10. Então aqui, ó, mais 10 centímetros. Vai ficar 45, ó. A medida total aqui, ó, vai ser praticamente 45 centímetros. E o comprimento dele, de 45, ó, mais 10, vai ir para 55 a medida total do nosso molde. E pronto, e a gente tem a modelagem pronta aí do nosso jogo americano de forma simples e prática. E essa técnica você pode fazer qualquer tamanho de jogo americano usando essa aula. Agora vamos colocar algumas informações. Como é um jogo americano com canto mitrado, você vai cortar apenas uma vez. Se caso você queira fazer um jogo americano que não tenha canto mitrado, você vai usar só essa medida aqui, ó, da parte preta e acrescentar mais 1 centímetro, porque daí tu vai costurar ali e vai virar a peça depois, vai precisar de 2 cortes. Mas a nossa aula de hoje é ensinando a fazer com canto mitrado. Então aqui, ó, vamos cortar uma vez no tecido, cortar uma vez o sentido do fio. Eu gosto de usar para qualquer lado, então eu vou colocar aqui, ó, uma cruz, que isso significa que eu posso usar a favor do fio e contra o fio, porque normalmente tecido de jogo americano não tem muita elasticidade. Fio, certo? Cortar uma vez, aí eu vou escrever aqui, ó, canto mitrado de 4 centímetros. Aqui, ó, 4 centímetros. Minha letra só é um pouquinho difícil de entender. Então assim a gente finaliza a modelagem do nosso jogo americano e agora vamos iniciar a modelagem do nosso suplá. A capa de suplá hoje é uma das peças que vendem muito mesmo, principalmente nessa época do ano que é Natal. Então o mês aposta está super em alta agora no final do ano. E para realizar a nossa modelagem da nossa capa de suplá,
O mercado ele já possui um tamanho padrão, então é muito mais prático. Não significa que o jogo americano não tem um tamanho padrão. É um tamanho padrão, mas é muito mais fácil de você fazer ali o tamanho que você quer. Já o Supla, as empresas que fabricam o MDF, ela já vende chapas que nem essa daqui, ó, com uma determinada medida, que é a medida de 35 que você encontra e uma menorzinha de 33. Mas hoje padronizado mesmo é essa de 35. Então, se você em casa tem uma chapa de MDF igual a essa que eu estou aqui, com um diâmetro de exatamente 35 centímetros, o que você vai pegar? Vai posicionar sobre o seu papel, vai vir com a fita métrica e vai fazer aqui uma margem de exatamente 5 centímetros. 4 centímetros para dobrar para dentro aqui e mais 1 centímetro para a costura. E aí você vai contornar todo esse círculo com 5 centímetros em volta dele. Vai ficar um círculo bem maior. Mas caso você em casa não tenha uma chapa como essa, eu vou ensinar agora você a fazer seu próprio círculo do zero já para você começar a fabricar suas peças e vender neste final de ano. Para realizar o nosso círculo, eu vou começar pegando meu papel base, vou dobrar ele ao meio, certo? Dobrei aqui, ó, vou vincar. Agora eu vou pegar aqui, ó, e vou dobrar novamente. Ele vai ficar dividido em 4 partes. Posicionei aqui e vinco com a mão. A nossa base de MDF, esse círculo tem 35 de diâmetro, então a gente vai acrescentar 5 desse lado, mais 5, serão um acréscimo de 10 centímetros. Então 35 mais 10 vai ser 45 centímetros. Agora eu vou pegar aqui, ó, 45, dividir por 2. 22,5. Por que eu estou dividindo por 2? Porque aqui, ó, eu vou ter só a metade do meu círculo, eu não vou ter ele inteiro. Então, vou pegar aqui minha fita métrica e vou posicionar aqui, ó, 22,5, ó. Vou segurar firme aqui, vou vir com uma caneta e vou, ó, marcar aqui, ó. E aí eu vou fazendo isso, ó, esse movimento com a minha fita. Você pode deixar até aqui, ó, e você segura aqui a fita, ó. E vai riscando. Vamos fazendo com calma, ó, nada de pressa. Pronto. Agora nós vamos contornar, ó, essas linhas. Ok. Aí com o auxílio de uma tesoura a gente vai cortar aqui. Esse círculo já contém os 5 centímetros de margem de costura e para que possa dobrar para dentro. Vou cortar aqui, ó. Pronto. E aqui, ó, cortei. Agora eu vou abrir, ó, este círculo. E aqui, ó, abri uma parte, abri outra e no final eu tenho um círculo perfeito, certo? E aqui praticamente já está pronta a nossa capa de suplá. Essa capa de suplá, existem 2 formas de fazer ela. Você pode passar um viés em volta ou até mesmo fazer com forrinho. Então eu vou pegar aqui, ó, o meu MDF, vou posicionar sobre e olha, fica aquela distância aqui, ó, de 5 centímetros. E agora aqui nós vamos marcar as informações no nosso molde. As informações são bem simples, eu vou marcar aqui, ó, o sentido do fio, eu gosto de usar para qualquer um dos 2 lados também, só que o suplá você pode cortar até no viés também, então, ó, a favor do fio, contra o fio, enviesado. Vou fazer as setinhas, fio. Vamos cortar uma vez. E são essas informações que a gente vai colocar só no nosso molde. Ah, e escrever aqui que é uma capa de suplá também, que é muito importante identificar. A gente finalizou as nossas 2 modelagens e sobre a mesa eu tenho o meu retângulo e o meu círculo, que é jogo americano e capa de suplá.
Se caso você tenha dificuldade em realizar a modelagem, na apostila do mini curso tem as medidas que eu estou usando aqui nesta aula para você só cortar aí e fazer em casa. E agora vamos para a nossa aula de corte. Então, gente, depois que a gente realizou as duas modelagens, agora nós vamos para a aula do corte. A aula do corte é uma das partes que eu gosto bastante, mas a gente tem que fazer com muita calma em casa para que no final saia tudo certinho, pois é uma das partes mais importantes. Porque se não cortar certo, no final na costura vai ficar tamanhos diferentes. Para realizar aí a modelagem, a gente tem dois tecidos, um liso e um estampado. O estampado a gente vai usar para cortar nossa capa de suplá, esse tecido aqui estampado. E o jogo americano a gente vai usar este linho aqui, ó, que está muito bonito para cortar este. Vamos começar então com um linho, certo? E a gente vai reservar essa outra parte para cortar depois. Então, a primeira parte, vamos começar aqui, ó, abrindo o nosso tecido. Lembrando que eu quero cortar 4 partes do jogo americano. Então, eu vou estender meu tecido aqui sobre a mesa. E agora eu vou ter que analisar alguns pontos sobre aqui, ó. A orelha do tecido está na lateral. Agora eu vou pegar o meu molde, estendi meu tecido todinho sobre a mesa. Vou começar verificando aqui, ó, esta parte de baixo, ver se ela está toda reta. Vou deixar aqui certinho. Vou dobrar aqui um pedacinho, tá dando uma leve diferença. Então a gente vai deixar retinho, ó. Viu que ela não tá tão reta? A gente vai precisar aqui, ó, de uma régua. Eu vou posicionar ela aqui, ó, deixando esquadrado com a lateral e eu vou riscar com um giz. Pode usar qualquer giz que você tenha em casa, até mesmo uma caneta dá para usar. Pronto, ficou retinho. Agora eu vou cortar este excesso. Cortei. E olha que bonito que já fica. Agora eu vou pegar aqui, ó, o meu molde, vou posicionar aqui, ó, alinhando. Mas aí, se vocês pararem para perceber, olha o tanto de tecido que sobra nessa lateral. Tá sobrando pouquinho. Mas se eu virar meu molde assim, ó, vai sobrar uma quantidade maior, certo? Então, para que não sobre esse tudo de tecido e a gente consiga reaproveitar para fazer provavelmente outra peça aí na nossa casa, o que nós vamos fazer? Vou pegar aqui e eu vou puxar, ó, um pouquinho. E eu vou ajeitar aqui, ó, exatamente do tamanho do meu molde. Pronto, ó. Agora eu vou posicionar aqui, ó. Aqui embaixo tá fechando bem certinho. E aqui na lateral também, eu vou puxar um pouco esse lado aqui, ó, e encaixar. Fechou bem certinho. Vou aproveitar a orelha do tecido também, não tem problema. Ó, e essa partezinha que sobra, vai sobrar inteira e a gente pode usar depois para fazer algum outro detalhezinho aí no nosso kit de Natal. Certo? Então aqui eu consigo cortar 2 faces. Puxando mais o tecido aqui, ó, eu consigo cortar mais 2. Como esse jogo americano, ele foge um pouquinho do padrão aí do que é vendido nas lojas, então ele é um pouco maior, a gente não consegue ter um aproveitamento total do tecido. Mas se você usar aqui, ó, a medida de 45 por 35 e fazer só com uma margem sem o canto mitrado, você consegue aí praticamente aproveitar praticamente quase todo o material. Mas como a gente está fazendo com canto mitrado come muito mais tecido. Então, a gente vai precisar de muito mais metragem, provavelmente tem que comprar um pouquinho a mais, certo? Então agora aqui, ó, vou posicionar aqui. Se você não tiver alfinete, você pode usar qualquer pezinho aí para fixar bem, ó. Não precisa nem usar alfinete. Mas eu coloquei um ali. De preferência, usem alfinetes que sejam um pouquinho mais chato. Pronto. Agora eu vou ensinar um truquezinho de corte para vocês. Eu não gosto de pegar, quando eu vou cortar no papel, eu não gosto de pegar a minha tesoura e vir direto cortando aqui. Principalmente se eu nunca cortei uma peça na vida. Porque, ó, eu vou cortar aqui com vocês um lado para vocês verem. A chance
de o corte não ficar certo é maior. Comigo tá ficando certo porque eu já tenho experiência para cortar. Mas para quem está iniciando, eu aconselho não fazer esse tipo de corte aqui, ó, diretamente com o molde. É um pouco mais difícil. E aqui, ó, você cortou uma vez, empurra a tesoura, encaixa no corte, corta de novo. Cortou, empurra a tesoura, encaixou no corte que você fez, corta. Sempre auxiliando com os dedos aqui, ó, na modelagem, ó. Empurrou, corta. Cortou, empurrou, corta. Pronto. Agora que vem o pulinho do gato aí. Vamos pegar aqui, ó, um giz, pode ser até aqueles giz de escola, que os filhos de vocês normalmente trazem para casa. Vocês vão pegar aqui, ó, e vão riscar, ó, exatamente assim. Assim, essa forma eu indico para quem está iniciando na costura cortar desta forma aqui. Pronto. Agora aqui, ó, se eu erguer meu molde, eu tenho exatamente, ó, a linha perfeita dele aqui, ó. E eu sei que eu tenho que cortar exatamente em cima desta linha. Então, por isso que eu falo, quem está iniciando, corte sempre assim. Ó, cortou, empurra a tesoura, encaixou no corte, corta, ó. Cortou, empurra ela, encaixou no corte. Cortou, empurra, encaixa. E assim você faz um corte perfeito. Pronto. E agora que eu passei essas dicasinhas de corte, a gente vai, ó, cortar todo o nosso jogo americano. Vou ajeitar aqui, ó. E aqui eu vou abrir, ó, essa dobra que às vezes dá diferença. E agora eu vou cortar. Segura a pontinha, ó, para facilitar aí. E aqui, ó, eu tenho 2 jogos americanos já cortados, ó. Dá para fazer 2, certo? Agora nós vamos cortar o nosso suplá. Então, gente, a gente acabou de cortar o nosso jogo americano. Agora nós vamos cortar a nossa capa de suplá. A capa de suplá praticamente vai ser, vamos cortar da mesma forma que a gente cortou do jogo americano. Só que para quem está iniciando, eu aconselho usar aquela técnica de riscar o giz, que é muito mais prático, principalmente porque é uma peça toda circular, certo? Então vou pegar aqui, ó, o meu tricoline, esse vai ser um tricoline que vamos realizar o corte. Vou estender aqui, ó, sobre a mesa. Lembrando que essa peça a gente tem que aproveitar bem o material, porque a gente vai usar esse tecido ainda para cortar o nosso caminho de mesa. Então, vou pegar aqui meu molde, ó, estiquei meu tecido sobre, as auréolas estão aqui, ó, na lateral. Essa auréola, ela não é destacada, então a gente consegue aproveitar. Lembre daquele truquezinho, quero aproveitar a auréola, mas ela tá um pouquinho enrugadinha assim, vem com a tesoura e faz pequenos piquezinhos aqui, ó. Isso vai fazer com que ela abra e não fique toda enrugadinha aqui na borda e você vai conseguir aproveitar ela no seu corte. E mesmo que você não for usar ela, faça isso também e ela fica toda mais lisinha. Então aqui, ó, eu vou conseguir cortar 2 capas de suplá aqui e mais uma capa de suplá aqui em cima, certo? Mas para cortar essas partes circulares eu vou cortar uma de cada vez, não vou cortar várias uma só, porque cortando uma de cada vez eu consigo aproveitar mais o meu tecido. Eu vou abrir todo ele e eu vou posicionar aqui, ó, sobre a mesa. Vou vir aqui, ó, com o meu molde e vou encaixar aqui, ó, neste lado, ó. Eu vou encaixar o máximo que eu conseguir aqui nesta parte e na auréola também. Encaixei. Vou vir com alfinetes, vou alfinetar aqui, ó. Ou se você não tiver alfinetes em casa,
você pode usar qualquer pezinho que você consiga só firmar o papel para que ele não se movimente. Feito isso, vamos pegar agora o nosso giz e riscar daquela forma que a gente fez na primeira parte do jogo americano. E vamos fazer esse contorno em volta de todo o nosso círculo. É um pouquinho mais demorado, mas a gente consegue aproveitar o máximo de tecido possível. Pronto. Vou vir aqui, ó. Retirei meu molde e tenho, ó, o meu círculo perfeito com o tamanho perfeito da minha modelagem. Agora eu vou vir com a tesoura e eu vou cortar exatamente aqui, ó, nesta marcação. E uma coisa que vocês podem me perguntar, William, mas por que você não corta com o molde dobrado? Não é muito mais fácil o molde dobrado? É mais fácil, vai ser mais rápido, mas na hora de visualizar se a gente vai conseguir aproveitar tecido ou não, muitas vezes com ele dobrado a gente não consegue. Com ele inteiro é muito mais eficaz o aproveitamento de tecido, porque você realmente consegue visualizar a sua peça inteira ali sobre o material. Ó, eu vou cortando e vou retirando o tecido, ó. Pronto. E aqui, ó, eu tenho a minha primeira capa de suplá cortada. Agora, para cortar as outras 3 capas de suplá, eu vou realizar a mesma técnica. Vou pegar o meu molde, posicionar aqui sobre, e eu vou pegar meu giz e riscar todo em volta e cortar as outras 3. Então, a gente aprendeu nesta aula a modelar, cortar, e agora a nossa próxima e última etapa dessa aula é a parte da costura. Sobre a mesa eu tenho a minha capa de suplá, que eu consegui cortar 4, e aqui eu tenho o meu jogo americano, que eu também consegui cortar 4. Então a gente vai encerrando por aqui e eu encontro vocês agora na nossa aula da costura do jogo americano e da capa de suplá. Para a nossa aula de costura, eu já estou com as 2 peças aqui sobre a mesa, a nossa capa de suplá e o nosso jogo americano já cortado, certo? Então agora o que nós vamos fazer? A gente vai iniciar a nossa costura iniciando aqui ó, pelo jogo americano e depois a segunda peça que vamos fazer vai ser a capa de suplá. Então aqui ó, sobre a mesa estou com o meu jogo americano já posicionado e para essa aula vocês vão precisar de um pedacinho de papel para a gente realizar um gabarito, mas também esse gabarito vai estar no material disponível aqui do nosso mini curso gratuito liberado para impressão, certo? E aqui alguns alfinetes, de preferência aqueles ó, que não tem cabecinha nenhuma, que é todo de metal, que eles são ideais para quem está iniciando na costura e não consegue aí costurar sem alfinetes, então eles são muito mais práticos. Ou se você preferir, você pode usar alfinetes assim ó, chatos, que eles encostam todos sobre o material, aqueles de bolinha ou de cabecinha de vidro que deixa o alfinete mais levantadinho, não usa porque ele vai entortar tudo. E aí, qual é o próximo passo que a gente vai fazer aqui no nosso jogo americano? Eu vou ensinar um canto mitrado que eu mesmo desenvolvi, certo? E é um canto mitrado que ele ajuda muitas pessoas que nunca pegaram na máquina ou tem muita dificuldade de realizar aí seu próprio canto mitrado. E você não precisa fazer o uso do ferro, é apenas tudo feito com costuras. No máximo você vai usar o ferro no final, depois que a peça estiver finalizada, só para assentar como normalmente fazemos com outras peças. Então aqui, ó, nossa primeira parte, nós vamos realizar uma bainha em volta desse retângulo inteiro. Só que a gente inicia essa bainha pelas as laterais maiores. Eu sempre gosto de seguir sempre pelas maiores qualquer peça que eu vou fazer. E é uma bainha apenas de uma dobra. Aí vamos precisar aqui ó, de uma régua para que saia tudo perfeito. E eu vou marcar 1 centímetro. Vou pegar o meu giz e eu vou riscando, ó. De preferência que seja um giz assim, ó, mais fininho, ou pode ser até uma caneta dessas Bic que a gente tem em casa,
porque essa parte vai ficar escondida. E a caneta Bic, quando lava, ela não mancha, não solta tinta, não solta nada. Pronto, ó, ficou aqui uma linha. Vou fazer aqui do outro lado. Lembrando que se você já tem experiência com a costura, você pode fazer essa bainha direto, não precisa fazer este processo. Mas se você nunca costurou na vida, faça para que saia perfeito aí a sua peça. E já vou fazer aqui, ó, na parte de baixo também. Pronto, ó, a gente fez toda a marcação aqui, ó, com giz. E agora qual vai ser o próximo passo? Vamos pegar o nosso alfinete aqui, ó, aquele todo de metal. E como esse tecido praticamente tanto faz o lado do direito e o lado do avesso, para ficar mais fácil para quem nunca costurou, a gente vai pegar aqui, ó, e vai virar. E eu vou dobrar, ó, vou deixar para fora a marcação do giz. Mas lembrando que se você estiver usando um tecido com estampa, a marcação do giz ele sempre vai ficar para o lado do avesso. E aí você vai dobrar ele para dentro, que seria o avesso, ó. Assim. Então agora eu vou vir aqui, ó, e vou dobrar. E aí que a gente consegue ver a marcaçãozinha do giz para sair bem certinho. Vou colocar um alfinete na horizontal. E aí eu vou colocando o alfinete em toda essa extensão, dobrando apenas uma vez. E aqui, ó, já está toda alfinetadinha uma lateral. As outras eu não vou alfinetar porque eu já tenho mais experiência aí na costura. Então, se você não tem ou está com medo de errar na parte da costura, eu aconselho que você alfinete todas as partes, mas lembrando que seguindo a ordem, primeiro as laterais e depois essas outras partes aqui, ó, menores, certo? Agora nós vamos para a máquina de costura, passar uma costurinha reta com um pezinho de máquina exatamente nessa lateral e nesta outra aqui. E aqui, ó, a gente está aqui na máquina, já estou com o meu calcador aqui, ó, estou usando o calcador normal. E para quem não sabe aqui, ó, um pezinho de máquina é quando a gente pega o nosso material, posiciona abaixo do pé calcador e baixa aqui, ó, ele. E o tecido, ele tem que estar encostado exatamente na lateral aqui, ó, do calcador, certo? Então tem que ficar aqui, ó, nessa lateral. Aqui, ó, você vai baixar a agulha para saber onde ela está pegando. Agora ela está no centro, exatamente no centro aqui do pé calcador. Mas se você quiser movimentar ela para respeitar a margem de tecido do seu material, nessa parte não vai interferir tanto. Aí você vem aqui, ó, na largura do ponto e você consegue, ó, mudar a posição da sua agulha. E eu vou deixar a minha agulha no centro mesmo, que tá bom. Ó, vou iniciar a minha costura. Está com um ponto reto, no tamanho 2. Ó, iniciei. Vou apertar aqui, ó, no botão de retrocesso. E vou manter ele segurado, porque se você só apertar e soltar ela, não vai fazer o retrocesso. Tem que manter segurado. E agora, costura. E foi feito o retrocesso. Então, para quem não sabe, o retrocesso ele é um acabamento que a gente faz sempre no início e no final da costura. Por quê? Imagina que você pega e inicia sua costura sem fazer retrocesso, sem fazer nada. E aí você corta a linha. Se você pegar aquelas duas pontas, vai abrir a costura. E a gente não quer que aconteça isso com a nossa peça, que abra a costura. Então, para que não abra a costura, você vai fazer aquele retrocesso. Começa a costura uns 3 pontinhos, aperta o botãozinho, vai fazer o retrocesso para trás. E daí depois volta para frente de novo costurando. Então para isso que serve, para deixar um acabamento perfeito ali, para que não solte futuramente essa costura e a sua peça dure por muito mais tempo. E agora aqui eu vou iniciando. Ó, nesse caso, eu deixo os alfinetes, eu não estou tirando, porque eles são feitos de um material que quando a agulha bate, a agulha acaba escorregando e não vai quebrar. Mas lembrando que alfinetes sempre na horizontal quando for costurá-los. Se você deixar assim, ó,
de frente. A hora que vai chegar aqui na sua máquina, pode entrar para dentro dela, pode acontecer vários problemas. Então, sempre na horizontal. E aqui quem está iniciando, no começo não vai ter aquela coordenação motora perfeita e segurar o tecido e movimentar ele e costurar rápido. Não vai ter. Então você pega, ó, vai costurando, você vai estar com medo da máquina provavelmente. E você vai, ó, costurando. Vai devagar. Sempre lembrando que é a máquina que puxa o material. Você apenas controla ele para ir costurando reto, certo? Então coloque uma mão assim, só para... ajeitar o material, não é para fixar ele na máquina, é só para ajeitar mesmo. E aqui você vai guiando ele, ó. Uma mão você ajeita e a outra você guia. E aqui agora a gente vai, ó, iniciando a costura. Vocês podem fazer devagar também, ó, assim. E conforme você sentindo que está controlando a máquina, você pode ir um pouquinho mais rápido. E se quiser também retirar os alfinetes, você vem aqui, ó, puxa um, aí costura até o próximo, ó. Tira o outro e costura o próximo. E agora aqui, ó, estou finalizando, ó, tô vendo que tem essa pontinha aqui, ó. Seguro ela e vou costurando. Chegou aqui, ó, encostou na lateral aqui, ó, do final. Segura o botão de retrocesso e faz o retrocesso, ó. Ergue o pé calcador, retira aqui, ó. Vem, corta o fio aqui atrás. E agora, se você deixou os alfinetes, você pode ir retirando eles. E aí vai ficar, ó, exatamente assim, ó, nossa bainha pronta. Agora nós vamos fazer a bainha nessa lateral aqui, da mesma forma que a gente fez deste lado. E aqui, ó, eu já vou fazer sem os alfinetes, porque eu já tenho um pouco mais de prática. Vou dobrar aqui, ó, aquela partezinha que a gente marcou com o giz. Dobrei a quantidade correta. Já vou iniciar a costura, retrocesso sempre. Finalzinho, retrocesso. Retira. Pronto. Então agora que a gente fez as duas bainhas laterais, agora nós vamos fazer as duas bainhas aqui, ó, da mesma forma nessas duas partes menores. E aqui, ó, a gente vai fazer o mesmo processo. Então aqui, ó, como já está marcado com o giz, eu vou pegar aqui, ó, esse lado e eu vou dobrar bem na marcação do giz, ó, para dentro das outras bainhas. Vou pegar o meu alfinete e eu vou ir, ó, alfinetando em toda esta lateral. Já está toda alfinetada essa lateral e agora vamos para a máquina. Vou posicionar aqui abaixo do pé calcador um pezinho de máquina. Vou iniciar a costurinha. Retrocesso. Pronto. E vou costurando. Chegou aqui no final, ó, vem até a lateral aqui, ó, com a agulha. Aperta o botão de retrocesso. Pronto. Ergue o pé calcador, ergue a agulha, retira, corta e tá pronta a lateral. E aqui, ó, com a lateral pronta, agora vamos fazer a outra lateral exatamente da mesma forma. Eu vou fazer essa sem alfinete, porque eu já tenho um pouco mais de prática. E aí, se você em casa sentir a dificuldade ou medo de fazer sem, você pode fazer com os alfinetes normalmente. Vou dobrar aqui, vou posicionar e vou fechar. Retrocesso. Essa parte, quando você faz sem alfinetes, o que pode acontecer? Um probleminha.
Isso acontece muito em panos de prato, ou seja, qualquer outra peça. No nosso caso, se acontecer, não tem problema, porque a gente vai cortar esta ponta. Mas aqui, ó, sempre que vocês forem fazer qualquer costura que já tenha uma bainha aqui embaixo, ou mesmo que não tenha, você vai segurar aqui, ó, e vai já, ó, fazer a distribuição aqui, ó, certinho, segurando assim. Quando é partes menores é mais fácil, quando é parte mais comprida você tem que ajeitar toda assim na sua mão para ir costurando de uma vez só. Por quê? Porque às vezes aqui sobra um bico, e um bico fica assim, aí você tem que vir com a tesoura e cortar fora, mas aí vai ficar com o acabamento horrível da sua peça. Então, para que não fique esse bico, já vai a diquinha aqui para vocês, ó, segure assim de fora a fora, e aí você já vai fechando na medida certa. Chegou no final, retrocesso. Pronto. E aí, antes de a gente fazer a próxima parte, o que a gente vai fazer agora? Vai tirar todos esses fiapos de linha, ó, que ficam, seja as linhas da máquina ou até mesmo fiapinhos aqui, ó, do próprio tecido que vai desfiando. E vamos deixar limpinho, porque uma peça limpa é uma peça com uma boa qualidade. A gente não pode deixar vários pedacinhos de linha. Isso até atrapalha na hora que a gente estiver costurando também. Ó, aqui tem um monte de linha. Vamos cortar tudo. Então aqui, ó, sobre a mesa estou com o meu retângulo inteiro feito bainha em todas as partes. Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo, a gente vai precisar aqui, ó, de um gabarito. Se você quiser fazer esse gabarito num papel um pouquinho mais grosso, também pode. Mas eu estou usando aqui uma folha daquelas A4, que a gente usa aqui para impressão, mas pode ser qualquer papel. Pode ser uma caixinha de remédio, pode ser um pedacinho de caixinha de cereal, ou alguma outra caixinha que você tenha na sua casa. Ou até mesmo um jornal, o que você tiver. Vou fazer um quadrado de 6 por 6. Agora eu vou pegar aqui, ó, ponta com ponta e vou dobrar, ó. Dobrei e vai formar um triângulo. Esse triângulo vai ser um gabarito para a gente fazer o nosso canto mitrado com a largura de 4 centímetros. Mas lembrando que se você quiser um canto mitrado um pouquinho menor, o quadrado ele não vai ser de 6 por 6, ele vai ser de 4 por 4, de 3 por 3, e aí você vai ter um triângulo menor. Mas se você quiser um canto mitrado maior, aí a numeração do quadrado vai ser 7, 8, 9 e aí por diante. Vou pegar aqui, ó, este gabarito e eu vou encaixar certinho, ó, nessas laterais. Ó, encaixou. Você deixa bem certinho, vem com giz e marca. Marcou, pronto. Vamos marcar agora os outros 3 lados iguais. E aqui, ó, a gente marcou todos os 4 cantos, agora que nós vamos fazer, cortar aí os 4 cantos. Vamos pegar aqui a tesoura e eu vou cortar exatamente em cima da marcação. E irá ficar, ó, exatamente assim, um retângulo sem suas pontas, não tem ponta alguma. Agora, o que nós vamos fazer? O próximo passo, prestem bastante atenção. Vou virar aqui, ó, uma das pontas virada de frente para mim. Vou pegar aqui, ó, a parte das laterais, onde tem as bainhas, e vou unir aqui, ó, ponta com ponta. Essa ponta vai unir com essa outra aqui, ó, fazendo este movimento. Pronto. E aí, ó, você vai pegar um alfinete e vai alfinetar assim, ó, na horizontal.
E aí, vamos fazer este processo nas outras 3 pontas da mesma forma. Ó, vou pegar aqui a segunda, ponta com ponta. Vou fazer aqui, ó, a união. Se você quiser deixar esse canto mitrado aparente, é ideal que você case essas 2 linhas aqui, ó. Então é importante que as duas, se você iniciar aqui com um pezinho, esse outro lado tem que iniciar também com um pezinho. Para que no final encaixe tudo certinho. Pronto, ó. Agora vamos realizar o processo nas outras 2. E aqui, ó, sobre a mesa, já estou com os 4 cantinhos alfinetados e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos para a máquina de costura passar uma costurinha com um pezinho de máquina, fechando os 4 cantos. Ó, vou pegar aqui o início deles, que é a união das 2 partes, vou posicionar abaixo do pé calcador, vou baixar o pé calcador e vou iniciar. Iniciou, retrocesso. E aqui, ó, sempre com o tecido encostado na lateral do pé calcador. Finalizou, retrocesso também. Ergue o calcador, retira. Agora eu fechei um e vou fechar os outros da mesma forma. Vou posicionar aqui abaixo do pé calcador, baixá-lo, iniciar a costura com retrocesso e vou costurar. Então aqui, a gente fez as costurinhas aqui, ó, unindo as pontinhas, ficou exatamente assim. E é aquilo que eu falei para vocês, olha porque o retrocesso é muito importante no começo, ó. Aqui, ó, se eu puxar, não vai abrir. Agora se não tivesse retrocesso, se eu puxasse, ia abrir toda essa costura. Agora eu vou vir aqui, ó, e cortar as pontinhas dos 4 cantos. Pronto, ó. Cortei. E agora, qual será o próximo passo? A gente vai virar a nossa peça para aí poder para a parte final, certo? Então, vou pegar aqui a minha peça e vou virar. Já vira e vai empurrando os cantinhos, ó. E aqui, ó, olha que perfeito esse acabamento. A costura aqui, ó, da bainha que a gente fez no começo, tá casando com a outra costura. E casando, ó, perfeitamente. Olha o biquinho que a gente tem também, que lindo que tá essa pontinha. Agora a gente vai virando os outros cantos também, ó. Virando e já empurrando eles. Pronto, ó. Agora eu vou posicionar aqui sobre a mesa e praticamente a gente já tem aqui, ó, o nosso jogo americano. Agora nós vamos pegar os alfinetes e a gente vai pegar aqui, ó, e vai vincar e vai alfinetar a lateral aqui da nossa peça, certo? E aqui, ó, o nosso jogo americano, ó, tá todo alfinetado e já passadinho no ferro, ó, que bonito que ele fica. E agora, qual que é o próximo passo? Nós vamos pegar aqui, ó, e vamos fazer uma costurinha bem na borda aqui, ó, para unir esta parte com a parte de baixo, que é essa toda inteira, certo? Que eu vou posicionar aqui na parte de baixo, ó, na minha máquina. Vou deixar a agulha bem na borda aqui, ó, vou baixar ela, tá bem na borda ali, ó. Certo? Agora a gente pode ir costurando aqui, ó, fechando toda essa lateral. E aí você pode ir retirando, ó, os alfinetes conforme for costurando, por isso que já tá vincado, ó. Ó, chegando no cantinho, vai devagarzinho, para bem no meio da linha, ó. Já tá aqui, ó, falta mais um ponto.
Ó, vou erguer o pé calcador e vou girar apenas a minha peça. Mantenha a agulha baixada. E agora posso prosseguir. Deixa eu tirar esse alfinete. E aqui, ó, se vocês observarem, tem essa divisão aqui, ó, certo? A gente vai parar a agulha bem em cima dessa divisão aqui na pontinha. Vai devagarzinho. Mais um pontinho, ó, para parar. Pronto, mantenha a agulha abaixada, ergue o pé calcador, gira só a peça. E agora você pode prosseguir. Vou retirar os alfinetes. Ó, cheguei no cantinho, mantém a agulha baixada, ergue o pé calcador, gira só a sua peça. Retira os alfinetes. E aqui, ó, para finalizar, a gente vai casar, ó, costura com costura. Então, vai costurando sobre a outra costura. Chegou aqui, finalizou com retrocesso. Agora pode retirar a sua peça. Ficou assim, ó, o nosso canto mitrado. Esse material aqui, ele é um tecido que tanto faz você usar no direito e no avesso. Então, você pode até usar com canto mitrado aparente, ó. Fica assim, ó, bem bonito, ó, este lado. Olha o outro lado, que lindo também. E esse aqui, ó, é o resultado final dele. Agora a gente tem que ir no ferro e dar uma passadinha nele, certo? E aqui, ó, o nosso jogo americano, ele já tá pronto. A gente passou no ferro, ele ficou assim, ó. Fica bem bonito. Inclusive, essa costurinha que a gente passou aqui, ó, toda em volta, você pode fazer até mesmo com ponto decorativo ou até mesmo ponto cheio, que fica bem bonito. E aqui, ó, os lados de dentro, ó, ficam assim bem bonitos. Olha que bonito que fica. E o lado de fora. Então esse foi o resultado final, ó, do nosso jogo americano. E agora vamos para a próxima peça, que é a capa de suplá. Então aqui, ó, sobre a mesa, eu já estou aqui, ó, com a minha capa de suplá toda cortada. Ela é feita para uma chapinha de suplá aqui, ó, com 35 centímetros de diâmetro. Então, antes de começar, a gente vai fazer um detalhezinho muito importante. A gente vai fazer a aplicação de viés todo em volta dela. Mas como descobrir a quantidade de viés que a gente vai colocar em volta dela? Eu vou ensinar para vocês agora a forma correta. E aqui, ó, vamos precisar de uma fita métrica e a gente vai medir todo em volta deste círculo, a circunferência dele. Então, vou pegar aqui, ó, um alfinete e vou colocar em qualquer parte dele. Só para marcar onde a gente vai iniciar a nossa marcação. Uma dica muito importante, qualquer parte circular que você for medir assim, ó, que esteja plana sobre a mesa, você vai medir com a fita em pé. Você não vai, jamais você vai pegar a fita, ó, e vai medir assim, ó. Porque olha o tanto, ó, de sobra que faz. Isso são centímetros que você está aumentando. Então, se você medir assim com ela deitada, no final vai ter outra medida. Sempre peguem a sua fita e posicione, ó, ela de pé, assim, ó, sobre a parte onde você quer medir. Então, você vai medindo com ela de pé, segurando firme, contornando todo este círculo. E aí, no final, você vai ter a medida da circunferência dele total. Ó, sempre de pezinho. E segura bem firme. Ó, deu 1,44 m. Então agora eu vou deixar mais uns 3 centímetros, vou cortar com 1,47 meu viés. Então eu vou precisar de praticamente aqui, ó, 1 metro. Vou cortar com 1,5 m o viés, ó. Vai ir um pouquinho a mais. Vou posicionar aqui, ó, ele junto com a fita e eu vou tirando. E aí, para comprar, você já sabe que cada suplá vai precisar de 1,5 m.
Pronto, ó. E agora a gente tem a quantidade ideal de viés para o suplá. Mas antes de realizar a aplicação, a gente vai fazer um acabamentozinho que eu gosto de fazer em todos os suplás que eu confecciono. Eu vou vir aqui, ó, colocar do lado do avesso, vou vir aqui, ó, em qualquer partezinha dele, vou dobrar uma vez, fininho, e agora eu vou dobrar novamente. E vou passar uma costurinha aqui em cima, só para deixar costuradinho e fazer tipo, uma pequena bainha, certo? Ó, vou iniciar aqui a costurinha. Retrocesso. Finaliza com retrocesso. E vai ficar assim, ó. Esse aqui é um detalhezinho do acabamento para passar o viés, para não ficar exposto diretamente ao tecido aqui. Agora nós vamos pegar o nosso viés e eu vou, ó, abrir. Se vocês perceberem, o viés ele tem duas partezinhas, uma dobrada para dentro e a outra também, uma de cada lado. Eu vou abrir uma das duas e aí vai ficar, ó, a marca de um vinco, que é o vinco desta dobra. Bem ali, ó, tem um vinco. Agora eu vou pegar essa lateral aqui aberta e vou encaixar aqui, ó, deixando praticamente aqui, ó, um dedo sobrando, ó, um dedo sobrando. E eu vou pegar o alfinete e vou ir alfinetando as duas partes, exatamente assim, ó, as duas bem casadas aqui em cima. E agora aqui, ó, eu vou abrindo e alfinetando as duas. E aí você vai fazer isso praticamente em toda a volta que é o do seu círculo. Aí você vai contornar todo ele seguindo assim, ó, da mesma forma até chegar aqui. E agora aqui, minha capa de suplá está toda alfinetada, ó, como vocês podem ver. E eu sempre gosto de colocar o viés para o lado do avesso, porque depois a gente vai virar ele para o lado direito. Essa é a maneira mais eficaz aí de passar viés, que seja de forma sem aparelho, sem nada, que você consegue deixar os dois lados bonitos, certo? Então agora a gente vai para a máquina de costura, passar aqui, ó, uma costurinha exatamente em cima, ó, deste vinco, unindo o viés e o nosso tecido, ó, de baixo, que é a nossa capa de suplá. E nesse caso, a gente não vai seguir um pezinho de máquina, a gente vai seguir o vinco do viés como guia. Então, eu vou posicionar aqui, ó, vou baixar a agulha exatamente em cima, ó, do vinco e vou iniciar a costura. Retrocesso e pode prosseguir. Aí você vai costurando. Quando você alfineta, aí fica muito mais prático, porque já está tudo certinho. E aí mesmo é só você fechando, ó. Vai ajeitando assim, alisando bem o tecido e vai, ó, costurando. E aí, se você quiser também retirando os alfinetes, pode, ó, vai tirando de um a um, e aí você segura firme aqui com os dedos, ó, deixa bem ajeitado e vai fechando igual. Ah, e uma dica também para costurar o círculo, essa peça não é tão curva, mas quanto mais curva a peça, você pode deixar o ponto um pouquinho menorzinho também, ó, vai ficar o ponto um pouquinho mais pertinho do outro e a máquina vai costurar um pouquinho mais devagar. Aí vai facilitar aí para fazer a costura do círculo, ó. Fica um pouco mais devagar e você consegue, ó, guiar bem o seu material. Vou retirando aqui alguns alfinetes.
E aí, ó, vou costurar exatamente, ó, em cima aqui, ó, desta partezinha que a gente costurou anteriormente. Ó, chegou ali, retrocesso, ergue, retira. E aproveitando que já estamos aqui, ó, agora eu vou pegar, ó, esta partezinha aqui, vou cortar este excesso e vou dobrar ela para dentro. Mas eu vou abrir, ó, o restante do vinco também. Vou dobrar para dentro. Exatamente assim. Vou posicionar aqui novamente e vou fechar, ó. E vai ficar assim. Agora, o próximo aqui, ó, mantém todo o vinco aberto, posiciona aqui, corta este excesso ali, dobra para dentro, deixando aqui, ó, um de frente para o outro, posiciona aqui abaixo do pé calcador e fecha. E vai ficar assim, ó, o acabamento, ó. E pronto, ó. Vai ficar exatamente assim. Todo costuradinho. Agora, qual que é o próximo passo? Essa peça, um detalhe bem importante, essa peça a gente não precisa fazer piques para assentar a curva, porque, ó, não precisa mesmo. Os piques a gente sempre faz em peças curvas ou em partes arredondadas, para que abra o círculo ali, abra mais a rodinha, para que ela fique mais lisa sobre a mesa. Mas no caso dessa peça não precisa, porque ela está bem tranquilamente aqui, ó, de fazer, ó. Não está toda enrugando para cima. No caso, faria mais sentido se fizesse o pique no viés aqui, ó, que tá vendo que ele tá para cima, e para que ele ficasse liso e aberto, a gente teria que fazer os piques. Mas o viés é o nosso acabamento, a gente não pode fazer isso. Agora eu vou virar aqui, ó, a minha peça, e eu vou virar o viés todinho para cima. Ajeitando bem, ó. E agora nós vamos ver aqui no começo, ó, que tem este acabamento. Então, vendo que essa partezinha fica toda para dentro, a gente vai colocar ela para dentro do viés, ó. Exatamente assim. Agora eu pego aqui, ó, o nosso viés, vou dobrar essa pontinha aqui, ó, para dentro, formando um triângulo, exatamente assim. E agora eu posso dobrar. Ok. E aí, eu vou passando uma costurinha com um pezinho de máquina no círculo inteiro. Mas aqui, preste bem atenção agora nessa explicação. Vou pegar mais para frente aqui que dá para ver melhor. Então, vendo essa linha que a gente costurou, a gente segurou o viés anteriormente? Então, agora é a parte que você tem que prestar atenção. Você vai dobrar essa parte aqui do viés e vai fazer com que ele encoste na linha. Você vai ter que, ó, você vai conseguir ver um pouquinho a linha, mas tem uns pontos, você não pode esconder muito ela, porque se você esconder, o que vai acontecer? Vou pegar aqui um alfinete, ó. Vamos dizer que esse alfinete é a agulha da minha máquina, ela está costurando. Então a gente vai costurar bem aqui na borda. E tá tapando toda a linha, ó, tapando toda ela. Olha onde a agulha vai pegar do outro lado, fora do viés. Não que isso esteja errado, mas não é correto. Vai pegar aqui fora. Então, se for uma peça que eu vou conseguir ver o lado direito dentro e vou olhar o acabamento, isso faz toda a diferença porque vai ter uma linha toda fora do viés vermelha. E é horrível isso. E aqui, ó. E o viés está todo cobrindo a linha. Agora, se ficar a linha muito aparente aqui do lado direito, ó, vai ficar assim aparente. A agulha vai pegar exatamente em cima do viés ali naquela parte. E olha onde vai ficar a costura do outro lado. Vai ficar bem no meio do viés. Vai ficar horrível para o lado de dentro também. Então, por isso que a gente pega essa lateral do viés e posiciona ela próximo da linha. Que a gente deixa a linha um pouquinho visível, ó, não tanto, mas um pouquinho. Porque quando a agulha pegar exatamente em cima, o outro lado vai ficar, ó, perfeito
igual está a parte da frente. E aqui, ó, aproveitando, a gente vai pegar o alfinete, ó, e vai alfinetando, sempre deixando a linha um pouquinho aparente, como eu acabei de explicar para vocês o porquê. Aí vai pegando os alfinetezinhos e colocando aqui, ó. É importante que esse alfinete pegue o viés e o tecido também. E você vai fazer isso em volta de toda a sua peça. Eu vou mostrar o comecinho, e aí é bem importante que antes de você costurar, você venha aqui na mesa, ó, e dá uma leve batidinha assim, ó, para que deixe tudo plano, para que não fique aquela onda aqui entre o viés e o alfinete. E aqui, ó, vou iniciar a costura. Retrocesso sempre. E agora aqui eu vou fechando, ó, fazendo uma costurinha bem na bordinha. E ajeitando bem. E aqui, ó, se você estiver costurando sem alfinete, que nem eu estou fazendo, você vai fazer o seguinte: mantém sempre a agulha abaixada quando você for movimentando a sua peça aqui, e você vai encaixando, ó, o tecido dentro e vai, ó, abaixa aqui o viés e já abraça todo ele assim, ó, passando o dedo em cima. E aí sim você pode vir, ó, e prosseguir. E assim a gente vai costurando. Tá. E assim a gente vai costurando, ó, todo em volta até chegar próximo aqui do acabamento. E aqui, ó, a gente está finalizando agora a nossa peça, e para finalizar é a mesma forma do começo, ó. Vou encaixando, deixando ali bem visível, dobrando, ó, e costurando. Vou pegar essa pontinha, ó, dobrar ela para dentro. Dobrar essa pontinha aqui, ó, para dentro. E vai ficar assim. Agora você consegue vir, ó, e finalizar. Retrocesso. Retira. E aqui, ó, você consegue ver a costurinha ali, ó, bem na bordinha do viés, ó, tá perfeito. E do outro lado está exatamente do mesmo tamanho. E exatamente em cima do viés. Então essa forma é mais eficaz de aplicar o viés e fica perfeito dos dois lados. Mas lembrando que você é responsável por grande parte aqui deste acabamento. Então, só seguir a dicasinha do viés, não muito para cobrindo a linha e nem muito fora da linha. Tem que estar exatamente assim, ó. Aqui, ó, que você veja a linha, mas não tanto, ó. Ela vai ficar bem em cima, ó, da partezinha do viés para que tenha esse acabamento perfeito. Então aqui, ó, já tá todo costurado em volta, ó. Ele fica assim todo lisinho sobre a mesa. Fica bem bonito. E aqui, ó, tem a parte do acabamento do viés, ó. Lembra aquela bainha que eu fiz só na nossa capa aqui antes de começar a aplicação do viés, ó? Para isso daqui, ó, porque a hora que tu abre aqui, ó, esse acabamento, fica todo escondidinho e não tem aquele contato diretamente com a borda do tecido, porque tem uma bainha, então vai durar muito mais tempo e não tem risco de desfiar também. E fica o acabamento, ó, bem bonito. Agora o próximo passo é usar um elástico roliço. Eu gosto de usar na aplicação do meu supply elástico roliço, que é esse elástico assim, ó, fininho. Então aqui, ó, sobre a mesa já estou aqui, ó, com a minha capa de supply toda aplicadinha viés, ó, fica todo lisinho assim, ó, sobre a mesa. O lado direito fica bonito, o lado do avesso também. E aqui a gente encontra o nosso acabamento. Lembra
que eu tinha feito aquela bainha no começo, nessa partezinha da capa do supply, é justamente aqui, ó, para esconder o acabamento da borda do material, para evitar que desfie futuramente o tecido. Ali, a hora que eu abro, eu consigo ver a partezinha dobrada, que eu fiz aquela dobrinha bem fininha no começo, e não fica diretamente em contato com a borda do material, então não tem risco que desfie, fica um acabamento perfeito. E aí, para a aplicação do elástico, eu gosto de usar sempre elástico roliço, ou também, às vezes, pode conhecer como rabinho de rato, que é como eu conhecia também. Mas esse elástico roliço aqui, ó. Ou se quiser, você pode usar o elástico mais larguinho, que é aquele que a gente costura lençol, que pode ser o de 1 centímetro ou até mesmo de meio centímetro, certo? Tem uns mais fininhos ainda. E aí, só que tem que ver se vai passar aqui dentro. O de meio centímetro passa, o de 1 centímetro também passa. Mas eu prefiro sempre usar esse, que ele fica bem na bordinha aqui e dá um acabamento muito melhor. Então, vou pegar aqui, ó. Vou pegar um passador de elástico, ó, para fazer a passagem, que ele é específico para passar em partes mais fininhas. Se você não tiver esse passador de elástico, você pode usar aqueles grampinhos pretinhos de cabelo, sabe? Normalmente você deve ter aí na sua casa. Aí eu vou pegar aqui, ó, vou encaixar nessa parte que é aqui mais aberta e eu vou puxar ele para a parte mais estreita, mas apenas só uma pontinha, ó. Puxei. Vai ficar assim, ó. Agora nós vamos vir aqui e vamos começar a passar aqui, ó, por dentro desta parte. Aí você puxa. O comecinho pode trancar um pouco, mas depois vai tranquilamente, ó. E você vai passando o elástico em volta desta borda inteira. E sobre também a medida do elástico, eu sei que vocês vão me perguntar, eu sempre uso a medida de 70 centímetros, mas se você não quer usar essa medida ou quer descobrir a sua própria medida, eu vou ensinar após que eu passar o elástico aqui. Ó, e vou puxando para ir ajeitando já, ó, bem certinho. Aqui no final a gente tem que tomar cuidado com aquela partezinha que a gente dobrou, para que ela não caia na parte de cima, porque não vai passar, ó. Tá vendo que o metalzinho tá ali, ó, o brilhinho dele aparecendo? Mas ele tá na parte errada. Então você volta e sai na parte certa. É bem simples de fazer isso. Agora vamos sair com ele aqui de dentro. E pronto. Aí você vai distribuindo aqui, ó, bem. E agora qual é o próximo passo? Se caso você não tem uma chapa de MDF, você vai usar ali a medida de 70 centímetros de elástico, certo? Mas caso você tenha aí já na sua casa chapa, você pode pegar ela agora e a gente vai medir aqui. E aqui, ó, vou pegar a minha chapa de MDF, vou colocar aqui dentro. Mas cuidando, ó, para segurar bem firme aqui as partes, para que não entre novamente, né? Aí você vem, ó, e encaixa. Você vem, ó, e vai puxar. Mas não pode puxar muito, porque se tu puxar muito, puxei muito, você não consegue tirar da chapa de MDF, ó. Aqui tá um tamanho bem bom. Virando aqui do outro lado, pode ficar um pouquinho mais esticadinho. Como que eu sei que tem que estar um pouquinho mais esticadinho? Porque assim, ó, você vira desse outro lado, às vezes acontece de ficar essas preguinhas assim, ó. Aí você tem que puxar mais, ó. Tu puxa mais, ela vai, ó, vai assentar exatamente com toda a borda aqui, ó, do nosso supply, vai ficar lisinho. Aí aqui apertei, vou segurar aqui firme. Agora eu vou tentar tirar dele. Se eu conseguir tirar, tá boa a medida. Consegui tirar com facilidade, posso vir aqui, ó, e fazer um nozinho. Eu vou cortar aqui,
Vou perder um pouquinho de elástico? Vou perder, mas por uma boa causa. E então aqui, ó, antes de amarrar, aí o que você pode fazer? Retirar o elástico todinho de dentro e aí você vai ter a medida perfeita para usar em qualquer capa de suplá com um diâmetro de 35 centímetros, certo? E é assim que você encontra a medida, não é assim, eu determinei uma medida e esse deu. Não, é sempre testando para encontrar ela e é sempre desta forma. Então tudo que vocês fizerem em casa é sempre testado e anotado num papel para que depois vocês não se esqueçam. Por isso que a gente sempre faz peça piloto antes de realizar as originais. Porque todo erro que acontecer vai acontecer nas pilotos e não nas suas peças que você vai vender para o seu cliente. E aqui, ó, vai ficar esse nozinho de elástico bem aparente. Agora a gente vai empurrar ele para dentro. E aqui, ó, escondi o elástico aqui dentro, ó, que eu estava até procurando aqui para ver onde estava. E aqui, ó, ali eu estico, eu consigo ver. Mas como está bem distribuído, aí você não vê, ó. Agora que a sua capa de suplá tá toda bonitinha, olha que bonitinho que fica, distribuído bem o franzidinho aqui. Você vem e pode colocar a sua chapa de MDF dentro. Aí você coloca aqui, ó. Agora você vai ajeitando aqui, ó, para que fique perfeito. Tem que sempre distribuir bem aqui, ó. E pronto, ó. Fica bonito do lado do avesso, que é a parte de baixo, e do lado direito. Olha que bonito que fica. E aqui você tem a sua primeira capa de suplá confeccionada aí para você poder usar no seu jogo de mesa aposta. Então, gente, a gente chegou agora no final da nossa primeira aula aí do nosso mini curso gratuito. Agora eu encontro vocês na próxima aula, que a gente vai aprender ali a fazer um lindo caminho de mesa para completar aí o nosso kit de mesa aposta. Então eu encontro vocês lá. Mas olha, o nosso tempo já está acabando, mas espero que com essa aula você tenha superado muito dos mitos e crenças que impedem a maioria das pessoas de dar os seus primeiros passos na costura. Na próxima aula, que acontecerá na quarta-feira, vamos iniciar a costura desse lindo caminho de mesa. Mas antes de encerrar este vídeo, quero te pedir para deixar o seu comentário aqui abaixo. Então, clique no botão azul para entrar no grupo do Facebook e deixar a sua opinião sobre o que você aprendeu. Assim você também fará parte dessa grande e bonita comunidade de costureiras e artesãs. Quero muito saber o que você achou e se ficou alguma dúvida sobre o assunto deste primeiro vídeo. Agora espero você na terça-feira para a nossa live de dúvidas, que vai acontecer às 19 horas no canal da Maximus Tecidos e no meu canal Menino Costureiro no YouTube. Lembrando que vale muito a pena participar de todas as lives de plantão de dúvidas, pois além de vocês poderem fazer as suas perguntas ao vivo para mim e aprender ainda mais com as dúvidas das suas colegas, se você participar ao vivo conosco, ficando até o final de cada live, ainda terá a chance de ganhar um kit completo com todos os livros da professora Marlene Mukai. Vamos sortear um kit com 8 livros de modelagem, costura e acabamento ao final de cada uma das lives de dúvidas sobre as aulas. Se você não puder assistir às lives de mentoria exatamente no horário das 19 horas, não se preocupe, porque essas lives ficarão gravadas, então você poderá assistir quantas vezes quiser em outro momento. Mas atenção! Só estará concorrendo aos sorteios dos livros quem estiver ao vivo comigo e a Camila Nishida no exato momento do sorteio no canal da Maximus Tecidos. Então, para você não perder nada do que está acontecendo,
guarde o endereço desta página nos seus favoritos e, se possível, fique de olho diariamente na sua caixa de e-mails. E participe também dos nossos grupos de WhatsApp, só assim será 100% garantido que você receberá os lembretes das próximas aulas. E se você ainda não está participando do nosso canal no Telegram ou dos nossos grupos de WhatsApp, ou se você ainda não baixou a sua apostila do mini curso, saiba que não custa nada. Preparamos esses materiais complementares recheados de conteúdo especialmente para você. Então faça essa semana valer a pena, aproveite o máximo que puder e todos esses links para participar do Telegram, dos grupos de WhatsApp, do nosso grupo no Facebook para assistir às lives de dúvidas e os exercícios de aquecimento e também para baixar a apostila estão logo aqui abaixo na descrição deste vídeo. Se você estiver assistindo direto no YouTube, é bem fácil de achar. É só você procurar e clicar no comentário fixado ou na descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Agora espero você na terça-feira para a nossa live e na quarta-feira para a nossa próxima aula. Então, um beijão para todas vocês e até lá e tchau, tchau!